Bendito seja o nome do Senhor. Poucas pessoas, mas daqui a pouco o Espírito Santo vai te trazer, aleluia, um entendimento de algumas coisas que eu estive anotando aqui para compartilhar com os irmãos. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia aí no livro de 2 Timóteo, por favor, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler após o versículo 7. Todos acharam? Podemos ler? Vamos interagir, diz assim comigo, fala amém. Aleluia, glória a Deus. No versículo 7 está dizendo assim: porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aleluia. Por enquanto até aí, glória a Deus. Queridos, antes de mencionarmos aqui, não é, a respeito do ID, desse tema tão precioso, e eu sei que desde a primeira ministração, Deus ele começou a construir algo a respeito do tema, dentro do interior ou no espírito de cada um, que tem a oportunidade de ouvir a respeito da sua palavra. Mas antes de nos focarmos, ou de nos apressarmos com as nossas palavras diante de Deus, porque Deus é santo, Deus é grandioso, e preste atenção, Ele leva a sério, e muito a sério, aquilo que nós falamos com Ele. Deus leva a sério as orações que nós fazemos, os pedidos que nós colocamos diante da sua presença. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que nele não há sombra de variações, e é Ele, e é dele que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Então, antes de nos apressarmos, eu gostaria que o Espírito Santo, vos levasse a um entendimento, ou trouxesse a mesma alegria que Ele trouxe no meu coração quando eu estava lendo esta passagem aqui, aonde, após o versículo 7, a Bíblia já vai nos dizer que Deus ele já nos deu algo. São palavras de Paulo para Timóteo e para os irmãos que tinham a oportunidade, que estavam ou em contato com o Evangelho, não é? Então ele diz assim: olha, Deus não nos deu um espírito de temor ou de medo, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Moderação é equilíbrio, a medida certa. E o que nos chama a atenção aqui, nessas palavras de Paulo para o coração de Timóteo, escute isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é no versículo 8, é a forma que nós enxergamos, ou a perspectiva que nós enxergamos a palavra ou o Evangelho. Paulo ele vai dizer algo muito forte aqui para o coração, daquele jovem. Ele diz: olha, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem do meu. Porque as pessoas viam o que? Aquele homem de Deus passar por tantas situações difíceis, e dependendo, querido, da perspectiva que nós enxergamos o agir de Deus, a forma de Deus fazer as coisas, nós não vamos compreender. No entanto,
o coração de um homem comum. Eles olhavam para a vida de Paulo e eles diziam: como é que pode? Um homem desse diz que serve a Deus, diz que é fiel a Deus em todas as coisas, e passar por tantas aflições, açoites, muitas vezes por privações, por tantas dificuldades. Mas Paulo, ele chama a atenção aqui: ei, olha que perspectiva que você tem visto. Ele fala: Timóteo, olha, portanto, eu quero que você entenda, eu quero que você se alegre comigo, com o meu testemunho e com o testemunho de quem? Do nosso Senhor. Porque muitas vezes, quando olhamos, queridos, para a cruz de Cristo, eu tive a oportunidade de ministrar um tema assim, sabe, não sentimos alegria, e muitas vezes não temos a convicção, sabe, de uma vitória consumada, aleluia, de uma vitória plena, de uma vitória absoluta e tremenda, porque estamos olhando com uma perspectiva tão natural das coisas, que não conseguimos discernir aquilo que Deus quer conosco, aquilo que Ele quer mostrar, esse caminho excelente que a Bíblia nos diz, aleluia, que Deus tem. E Deus tem uma perspectiva aqui grandiosa a respeito de cada pessoa que está nesse lugar nessa noite, de cada jovem, de cada adolescente. Os olhos de Deus te assistem e te veem, e nós vamos perceber isso. Mas primeiro eu quero trazer a sua vida e o seu coração, para que não haja impedimento, porque a Bíblia diz assim, que se o nosso olho ele for bom, ou se o nosso olho tiver luz, escute isso, o nosso corpo ele vai ser saudável. Em umas versões está escrito assim: porém, se o nosso olho for ruim, o nosso corpo será tenebroso. Mais uma vez a palavra dizendo a respeito da perspectiva que nós temos enxergado a palavra de Deus e o Evangelho. E Paulo traz Timóteo e diz assim: olha, portanto, se alegrai no testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo e também no meu. E eu quero dizer para você nessa noite: será que há alegria, ou uma alegria plena e verdadeira no teu coração, a ver tantas coisas acontecendo, se desenvolvendo conforme a vontade de Deus? Será que nós temos enxergado da forma certa, da maneira certa, antes de nos apressarmos com as nossas palavras diante dEle? E aqui, queridos, aleluia, no versículo 9 nós lemos aí, Paulo ele vai continuar falando ao coração daquele moço, dizendo a respeito do seu testemunho. Primeiro, que Jesus Cristo o havia salvado, que Ele também havia chamado, para quê? Para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o propósito que foi dado nele, ou seja, em Cristo, antes dos tempos eternos. Aleluia e glória a Deus. Paulo ele está dizendo aqui, afirmando algo grandioso, que eu quero vos afirmar também da parte do Espírito Santo nessa noite, que Deus vos chamou com uma santa vocação. Antes de compreendermos, queridos, sabe, o caminhar, o id, nós precisamos ter essa convicção, e o nosso coração precisa queimar com essa certeza absoluta, que foi Deus que nos chamou para uma santa vocação, não o homem, e não. Porque talvez você se encontre nesse lugar e você fala: olha, eu só estou de passagem, pastor, é mais um culto e eu estou aqui para ouvir a palavra, depois eu vou voltar para a minha vida comum. Mas eu quero te dizer, aleluia, da parte de Deus e do Espírito Santo, foi Deus que oportunizou
aleluia, esse dia e esse momento para que você estivesse aqui, para que os seus ouvidos ouvissem que Deus também te chamou para uma santa vocação, que Deus tem algo contigo, e é algo grande, é algo sublime, não pequeno, não natural, para que você receba essa certeza e essa alegria no seu interior. E aqui, queridos, há uma liberdade, porque eu pude sentir isso durante a ministração do louvor. O Espírito de Deus tendo liberdade para fluir, que Ele encontre repouso, aleluia, no seu espírito, que Ele trabalhe também na sua alma, e que Ele toque também o seu corpo nessa noite, de uma forma sobrenatural e tremenda. Oh, foi para isso que Ele nos trouxe aqui. O que o Senhor está querendo dizer com tudo isso, pastor? Que Deus te criou para viver uma história com Ele. Guarde isso dentro do teu coração. Você foi chamado, Deus te criou, a sua existência, para que você tivesse uma história com Ele. Não uma história comum, não um aprendizado natural das coisas, não, mas para algo sublime, algo excelente. E quando nós colocamos a nossa vida paralelo a dele, ou pertinho da sua palavra, nós passamos a enxergar, porque a Bíblia diz que Ele é a luz. E aí nós vamos começar a perceber algumas coisas importantes, aleluia, que o Evangelho quer fazer conosco. Nós enxergamos o que? A disposição do ir. Escute isso. Nós entendemos aquilo que é se doar a um plano do coração do Pai. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite aqui, mas eu quero que você medite antes. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te levar, sabe, a um convencimento absoluto dessa chamada, desse amor de Deus por você, pela sua vida. E perto dele nós passamos a enxergar isso, irmãos, a própria disposição dele, porque ele é um modelo para todas as coisas. Um versículo que nós tanto citamos, e ele tem um significado grandioso e tremendo, quando Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. É um lugar que Ele nos coloca nele mesmo, para que possamos caminhar seguros, conscientes daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E depois vamos tomar a consciência daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. A Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 2, não precisa abrir, eu anotei aqui, depois vocês podem anotar também, para nós apressarmos. A Bíblia diz assim: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse, pastor? E a Bíblia começa a descrever, queridos, qual foi o sentimento que o nosso Senhor Jesus, que estava dentro dele, que ele manifestou ao enfrentar todas as dificuldades, ao enfrentar a cruz, o Gólgota. E lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, após o versículo 5, não é? A Bíblia vai nos dizer, primeiro sentimento, que mesmo sendo Deus, a Bíblia vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha o sentimento antes, ele se esvaziou de si mesmo, e tomando forma de homem, ele se humilhou, e ele foi obediente até a morte de cruz. Este é o sentimento que existia. E para fazermos, queridos, e para andarmos, aleluia, com Cristo,
para abrirmos os nossos lábios e o nosso coração, nós precisamos compreender primeiro este caminho, aonde Ele mesmo foi o modelo, aonde Ele mesmo é o modelo e será para todos sempre. E muitas vezes nós estamos cheios de nós mesmos, ouvimos uma palavra assim e não temos esse sentimento de se esvaziar. Não conseguimos muitas vezes se humilhar diante dele. Para provarmos de coisas grandiosas. E ali no livro de Filipenses, queridos, depois que a Bíblia nos descreve as atitudes de Jesus ao suportar tantas coisas, aleluia, a partir do versículo 9, dá para você colocar aí, Gabriel, só para mim não folhear a Bíblia aqui, para a gente adiantar. Aleluia, é isso mesmo. Então, depois da dificuldade, depois das aflições, depois dele expressar esse sentimento, a Bíblia vai nos dizer a respeito de uma exaltação, de uma vitória grandiosa e gloriosa. Quando ela diz assim: olha, por isso também Deus o exaltou, porque Ele se doou, porque Ele quis fazer. A Bíblia vai dizer: olha, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o que? Um nome sobre todo nome. E ali a Bíblia continua descrevendo uma vitória grandiosa e tremenda. Sempre depois das lutas e das aflições, meu irmão, aleluia, tem exaltação de Deus para as nossas vidas, tem vitória de Deus para as nossas vidas. Se compreendermos, se enxergarmos, aleluia, a palavra de Deus nessa perspectiva, seremos tocados por ela. Mas a grande questão, escute comigo aqui, quando Deus olha para a terra, para a humanidade, o grande desafio é encontrar alguém disposto, é achar alguém que quer, é achar alguém que tem coragem, é achar alguém que tem fé, para abrir mão dos seus planos, por mais lindos que eles sejam. As nossas prioridades, a nossa agenda anotada. O grande desafio é encontrar corações que antes de dizer: olha, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eles estão dispostos, aleluia, a olhar e a testemunhar o nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades. E quando eu disse aqui que Deus ele tem uma história com você, Deus ele quer trazer as nossas vidas para uma origem poderosa, queridos, e muitas vezes nós não conhecemos isso. Talvez você tenha aí, não é como eu, já fiz 50, já caminhei bastante, aleluia, mas ao descobrir que Deus tinha uma história comigo, então tão somente você se coloca à disposição, e quantas coisas nós queremos trazer conosco na nossa bagagem. Queremos acrescentar algumas coisas nos planos de Deus, e não vai ser assim, e não é assim. Por quê, pastor? Porque os planos dele são melhor. O plano dele vai ser sempre melhor. E se você nessa noite tem trazido algumas coisas, algumas bagagens com você, que você não quer abrir mão, e Deus disse: olha, abre mão,
Não adianta insistir, irmãos. Porque Deus ele vai fazer, Deus ele vai usar aqueles que verdadeiramente têm disposição de servi-lo. Quantas vezes nós olhamos aqui e deixamos de perceber algumas coisas, que aonde Jesus estava, algumas pessoas eram tocadas, algumas pessoas eram abençoadas. Por quê, pastor? Porque Deus escolheu simplesmente aquelas? Não, porque a maioria não percebia, porque a maioria estava longe, porque a maioria não tinha fé, porque a maioria não tinha coragem de se lançar, aleluia, para um desafio assim. E Deus na nossa geração, Deus nos nossos dias, nos chama, irmãos, para viver algo intenso com Ele, aonde talvez os nossos amigos não vão compreender, muitas vezes a nossa família não vai compreender, mas fique tranquilo, se você tiver fé para permanecer, coragem para se lançar e ser verdadeiro diante dEle, aleluia, todos vão ver, porque depois das lutas e das dificuldades vem exaltação, aleluia, para que todos possam ver. Por isso que a Bíblia nos diz que Deus ele é grandioso, que Ele pega aquele que está lá onde? No monturo, aqueles que não são, para confundir quem? Aqueles que são. É isso que Deus faz na nossa vida, é isso que Ele quer escrever, é isso que Ele quer colocar na nossa história. Pastor, mas eu estou no meio de tanta dificuldade, de tantas tribulações. Glória a Deus, hoje é o dia de você se apropriar e se apossar dessa verdade e permitir, aleluia, com que Deus tenha a primazia na sua vida, permitir com que Deus mexa aí na sua agenda. Muitas vezes nós temos uma agenda tão, perfeita, escrita já. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus vai mexer na sua agenda. Fala para ele. Ah, Jesus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Ter fé e coragem para abrir mão dos seus planos e sonhos. Pastor, nós vamos ilustrar aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, rapidamente. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26, a Bíblia vai dizer assim: olha, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ela, porém, se perturbou muito com aquelas palavras e pensava o que seria aquela saudação. No versículo 30, a Bíblia continua dizendo: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. A palavra de Deus alcançou a vida de Maria nos seus dias e na sua geração, assim como ela alcança a minha vida e a sua vida hoje. Aleluia. E aqui nós somos privilegiados porque nós temos a ação do doce Espírito Santo para testificar no nosso espírito a respeito dessa verdade, dessa chamada de Deus para a sua vida, no plano de Deus para a sua vida. E como eu disse aqui, ao ouvir essas palavras tão tremendas e fortes, aquela moça, Maria era uma jovem ainda, não entendendo, ela perturbou-se, ela ficou preocupada,
Mas o anjo veio e disse: olha, não temas, Maria, porque tu és bem-aventurado. O que é isso, pastor? Olha, Deus te assiste. Em outras palavras, olha, Ele tem um plano grandioso e tremendo, mas a pergunta é: você tem disposição de abrir mão dos seus para viver os planos de Deus? Era isso que o anjo estava dizendo para aquela menina, para aquela moça. Maria já estava aqui, irmãos. Nós não vamos ler todos os versículos, mas com tudo planejadinho, tudo certo para se casar com José. Muitos planos e sonhos, como você e eu temos. Mas ao olhar, aleluia, ao procurar alguém, Deus viu aquela moça. E a palavra de Deus, ela vai exigir algumas coisas das nossas vidas, irmãos, queridos. E o que estava se exigindo aqui, pastor? Que ela abrisse mão dos seus planos e recebesse aquilo que o anjo estava falando para ela. E eu quero fazer a primeira pergunta aqui para você, aleluia. Mesmo que você tenha aí todos os seus planos, hoje você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus, assim como aquela moça teve. Será que tem fé e disposição aí no seu interior e no seu coração para dizer para Deus: olha, Deus, se o Senhor tem verdadeiramente um propósito e um plano na minha vida, eu quero deixar os meus planos de lado e eu quero conhecer os seus planos, eu quero conhecer a sua vontade para mim. Oh, aleluias. Os olhos de Deus viu Maria, assim como os olhos de Deus te vê nessa noite, jovem. E talvez você está dizendo assim: ah, pastor, mas isso aí, essa história não é para estar escrita na Bíblia aí, foi para Maria, foi para José. Não. Você pode anotar aí também. Fiz questão de anotar aqui João capítulo 15, versículo 16. Jesus, ele vai dizer assim: olha, escute isso, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Que palavra, recebe no seu coração. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim do que, pastor? De tudo aquilo que você pedir ao Pai, Ele te conceda. É algo grandioso, é algo sobrenatural aqui, irmãos. Em um ambiente assim, grandioso e profético, o nosso coração e a nossa vida está exposta diante dEle. E se houver essa disposição, Deus muda a sua vida hoje, Deus muda a sua história hoje, Deus abre os seus olhos hoje, aleluia. Saiba que não é você que escolheu Jesus primeiro, Ele te escolheu, os olhos dele te viu. Eu quero me apressar aqui para uma passagem, eu anotei. Eu quero aproveitar simplesmente a oportunidade, ou o momento. Está lá no final da minha ministração. Mas o Espírito Santo diz: olha, diz agora, fala agora. Queridos, quando eu estou dizendo que os olhos de Deus nos viu,
porque é uma palavra ou um versículo que eu anotei para me ministrar amanhã cedo, mas eu vou compartilhar aqui com vocês já. Glória a Deus. A Bíblia vai falar a respeito do encontro de Filipe e de Natanael com Jesus. Evangelho de João, escute comigo. E Jesus vê Filipe e diz assim: olha, Filipe, segue-me. Vem, segue-me. E Filipe, na sua alegria, escute. Filipe, impactado com aquela palavra, ele vai até Natanael e diz assim: ei, Natanael, olha, eu encontrei ele, aquele que Moisés descreveu na lei, aquele que os profetas disseram, aqueles que os profetas disseram tudo a respeito dele. E aí Natanael diz assim: olha, pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? A alegria que estava no coração de Filipe não conseguiu, aleluia, ocupar o coração de Natanael naquele momento. Mas a Bíblia vai dizer que depois, mais tarde, o Senhor oportunizou aquele moço de ter um encontro face a face com ele. E Jesus diz assim: olha para Natanael, eis aí um moço aonde não há dolo, coisa errada. Está lá no finalzinho, eu anotei. Escute esse diálogo, queridos. Escute esse encontro. E ali a Bíblia vai continuar nos descrevendo algo grandioso. Eu fiz questão de anotar aqui para não esquecer. Glória a Deus. Natanael, quando ele diz assim: olha, de onde você me conhece? E muitas vezes essa pergunta há aí dentro do nosso coração, quando nós ouvimos assim: olha, Deus, Ele te conhece, Deus, Ele te vê, Deus, Ele te assiste. E talvez você pergunta: pastor, mas como pode Deus me conhecer? Deus te conhece. Aí Jesus diz assim para aquele moço: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Glória a Deus. Antes de você adentrar esse lugar, ei, Deus já te viu. Os olhos de Deus já te viu. Olha, mas foi meu amigo que me chamou, pastor. Antes dele te chamar, os olhos de Deus já te viu. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, escute uma grande revelação aqui que eu fiquei impactado. Antes, eu te vi, e te vi na onde? Jesus diz assim: olha, quando estavas debaixo da figueira. E aí eu fui pesquisar. Eu estava pesquisando a respeito dessa passagem, e eu fiquei impactado. Meu Deus, porque segundo o historiador judeu Flávio Josefo, escute isso, Natanael, ele tinha a mesma idade de Jesus. E quando Jesus diz assim: olha, Natanael, eu te vi debaixo da figueira, sabe o que Jesus estava dizendo? Que no tempo, nos 2 anos de perseguição, quando Herodes mandou matar as crianças abaixo de 2 anos, o historiador diz que Natanael foi escondido naquele lugar debaixo da figueira. E quando Jesus diz assim: olha, Natanael, eu te vi
Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Jesus estava dizendo: olha, eu te assisti quando te esconderam aqui para que ninguém te achasse, para que a sua vida não fosse consumida. Os olhos de Deus já tinham visto e assistido a vida de Natanael, assim como Ele faz comigo, assim como Ele faz com você. Os olhos de Jesus já tinham visto aquele moço, e aí ele se rende. Sabe por quê? Porque só ele sabia dessa situação, só ele sabia que tinha passado essa situação, e ele diz: Rabi, oh Rabi, aleluia, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí ele diz assim: olha, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, tu creste, Natanael? Coisas maiores do que estas verás. É a promessa de Deus, queridos, para nós, jovens, para nós, na nossa geração. Não importa o seu passado, não importa aquilo que você passou, aquilo que você sofreu, se você está aqui nessa noite, alegra o teu coração, porque os olhos de Deus te viu, Ele te oportunizou para estar aqui, aleluia, para que você possa viver a origem de uma história escrita por Ele. Pastor, mas deu tudo errado até esse momento. Não importa, a partir de quando Ele vem para a nossa vida, Ele verdadeiramente muda a nossa vida, Ele muda a nossa história, queridos. Quem crê nisso diz amém. Não é um chavão, mas depende do coração que nós recebemos. E muitas vezes nós ouvimos, né? Oh, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua história. E nós nos acostumamos e começamos a receber isso numa perspectiva natural. Não! Tem trabalhar de Deus para a sua vida. A mão de Deus está estendida para mudar a nossa sorte. A Bíblia no livro de Atos vai dizer que quando as pessoas ouviram Pedro pregar, eles compungiram-se em seu coração. Algumas versões diz que eles ficaram aflitos por ouvir a palavra, por ouvir o evangelho, e houve uma pergunta. Eles diziam assim: o que nós devemos fazer? O que nós precisamos fazer? Qual atitude? E aí Pedro vem e diz assim: olha, é necessário que você seja batizado para arrependimento de pecados. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Algo grandioso. Deus chamando primeiro aquelas pessoas para que eles pudessem ter atitudes de fé diante deles, atitudes que correspondem à vontade de Deus. Nós já vamos orar, não dispersa, por favor. E ouvindo eles isto, eles compungiram-se em seu coração, e eles perguntaram, olha ali, queridos, aos demais apóstolos: que faremos? Homens e irmãos, põe o outro versículo, Gabriel, 38. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão dos pecados. E a promessa: e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós vamos orar nessa noite, aleluia. E para nós terminarmos, escute isso: para obedecermos o ID, para se entregarmos totalmente, precisamos ter, irmãos, isso é uma realidade,
pelo menos, né? Primeiro fé, coragem, mas pelo menos uma experiência sobrenatural com Jesus. Talvez você está aqui, jovem, não importa a sua idade, e você tem ouvido tantas coisas a respeito do Evangelho, mas você conhece simplesmente de ouvir falar. Deus te chama nessa noite, glória a Deus, para que você tenha uma experiência própria, poderosa e sobrenatural. Que o Espírito Santo fale algo aí dentro do seu coração, assim como Jesus falou e quebrou todas as barreiras do coração de Natanael. Ei, eu te vi, Natanael. Eu sei que Ele está falando algo a seu respeito e específico nessa noite. Que você tenha fé e disposição para se apropriar dessa verdade. Primeiro, que Ele te chamou, mas para que possamos viver uma chamada intensa, verdadeira, nós precisamos ter uma experiência sobrenatural. Paulo, nas suas aflições, a Bíblia vai dizer, nós podemos pesquisar, observa lá, quando ele estava intensificando o seu discurso, a verdade, ele sempre trazia o quê? O seu encontro com Jesus, a experiência lá no caminho de Damasco. A história daquele menino, daquele moço que eu comecei a contar aqui, Bartimeu, ela se concluiu, aleluia, em algo, em uma resposta de Jesus para ele sobrenatural. Eu quero ver Jesus. Jesus falou, então vê. É algo que marca a nossa vida, que não nos tira da presença dele, que luta nenhuma, que demônio nenhum, que tentação nenhuma vai abalar as nossas vidas. Muitas vezes nós vamos, o vento vai soprar forte, nós vamos para lá e nós vamos para cá, mas nós vamos estar fundamentados nele. E aí você vai se lembrar, olha, a experiência é minha, isso ninguém tira. Agora eu posso dizer, não somente de ouvir falar, mas que ele veio, que ele me encontrou, que ele tocou em mim de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural e tremenda. E recebereis o dom do Espírito Santo. Antes do ide, meu querido, Deus ele quer cuidar de você. Deus ele quer preparar você. Talvez você está vivendo esse tempo de preparo, de cuidado de Deus, onde Ele te traz para perto, onde Ele começa a tirar toda casta de imundície dentro do nosso ser, onde Ele nos apresenta o perdão, para que possamos perdoar, onde Ele nos apresenta a misericórdia, para que possamos também ser misericordiosos. Estamos vivendo uma geração dos bem-aventurados, que nós possamos fazer parte dela. Que geração é essa, pastor? Bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Salmos capítulo 1, antes de tudo eles têm o que? O seu prazer na onde? Na lei do Senhor, na presença do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quem está disposto a isso? Se você está disposto a abrir mão dos seus planos, colocar os seus planos de lado, como Maria fez, escute isso, prepare para viver intensamente experiências grandiosas e sobrenaturais da parte de Deus, porque Deus quer usar a sua vida nessa geração. Deus quer usar a sua vida no ID, e esse ID ele é glorioso, ele é intenso, ele é maravilhoso, ele é sobrenatural. Lucas capítulo 1, cadê os irmãos do louvor? Glória a Deus, pode subir. Vai tocar? É assim que faz, queridos? Aleluia. Eu estou sentindo algo diferente aqui, irmãos. Oh, Jesus. Ai, se você esvaziar, Deus vai te encher. Glória a Deus nessa noite.
batizar jovens no Espírito Santo aqui nessa noite. Oh, Tu és grandioso, e para nós orarmos, uma experiência sobrenatural. Nós estávamos falando da vida de Maria. Lucas capítulo 1, versículo 35, a Bíblia vai dizer assim: e respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá ou te revestirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. A palavra do Senhor, a palavra daquele anjo estava chamando Maria para uma experiência sobrenatural, assim como Ele nos chama hoje, assim como Ele nos chama nessa noite. Que experiência é essa, pastor? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te revestirá, te cobrirá, quebrará dúvidas e impedimentos, e confirmará convicções e certezas da parte de Deus sobre a sua vida. Oh! Nós vamos orar, pode ficar em pé, queridos. Se entrega, se rende a Ele. Vai clamando, vai dizendo: Jesus, essa palavra testificou no meu espírito, então eu quero, Senhor, ir além. Eu não saio daqui desta noite da mesma forma, mas eu preciso dessa experiência sobrenatural que vai marcar a minha vida de uma forma soberana e tremenda. Senhor, eu te vi. Oh! Não temas. Para Jesus eu dou liberdade. Pode usar, Senhor, a minha vida. Uma das orações que você vai fazer nessa noite, você vai pedir: olha, Deus, Senhor Jesus, traz a origem dos teus planos para a minha vida, Senhor. Traz a origem dos teus planos para a minha vida, Jesus, porque eu sei que a origem dos seus planos são planos de paz, são planos perfeitos. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Doce querido Espírito Santo Consolador, eu oro nessa hora para que barreiras continuem sendo quebradas, para que decepções sejam tiradas aí do seu interior e da sua vida, para que você enxergue o Evangelho numa perspectiva de fé e coragem,
desse jovem, visita a vida desse homem, visita a vida dessa mulher, dessa jovem, nessa noite, Senhor. Traz a origem dos teus planos que são perfeitos. Tira o espírito de medo, ó Deus. Espírito de timidez, sai. Oh, que se aproprie das nossas vidas o espírito de poder, de amor e de moderação. Chega da basura, da baixada. O louvor vai fluir aqui, nós já vamos terminar. Mas há uma direção do Espírito Santo aqui, escute. Nós vamos vivenciar ou viver um momento de ação de graças. O que é isso, pastor? Você vai abrir os seus lábios e começar a agradecer a Deus. Ele vai te direcionar. Poderoso que acontece na dimensão espiritual, porque o inferno não compreende, os demônios não compreendem, mas eles estão passando por momentos tão difíceis, mas eles estão adorando, eles estão abrindo os lábios e clamando e glorificando o nome do Senhor. Ei, deixa de lado as aflições, deixa de lado as decepções e comece a exaltar. Comece a declarar que Ele é santo, comece a declarar que Ele é digno, e o poder do Altíssimo te revestirá. É um momento de ação de graças. Nós te damos graças, Jesus. Espírito de Deus, vem sobre
toca no meu espírito. Subiu a adoração, aleluia. Subiu as nossas orações, subiu o nosso clamor, como um incenso suave. Oh, doce querido Espírito Santo, nós te adoramos, Jesus, pela tua palavra. Te adoramos por esses jovens, Senhor, por esses corações que anseiam em conhecer o Senhor. Mais, que as suas vidas nunca mais sejam as mesmas. Eles nunca mais, Senhor, se sintam só e incapazes. E o revestimento, Senhor, e a graça ministrada às nossas vidas possa nos sustentar hoje e sempre. Possa nos sustentar hoje e sempre. Oh, em todo tempo. Oh, para a glória e para a honra do teu santo nome. Obrigado por marcar as nossas vidas nessa noite, Senhor. Obrigado porque os teus olhos nos viram, porque o Senhor nos escolheu para uma santa vocação, para o ID. Oh, Espírito, pois não temos, o Senhor é contigo. Não temos, o Senhor é contigo. Pode aplaudir o nome dele. Vamos aplaudir o nome dele na adoração. Aplauda o nome dele na adoração. Aplauda. Continue te abençoando, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Amém. Amém. Passar o microfone para o Gustavo aqui. E quero vos lembrar de uma coisa. É a segunda vez que eu prego nos jovens que o Espírito Santo me lembra e me pede para dar esse recado. Escute. Se você por acaso perder o seu sono na madrugada, não fique entediado nem preocupado. Lembre-se, dobre o seu joelho e vai orar. Deus quer revelar o coração dele para jovens, para pessoas que têm disposição de buscá-lo. Nesse tempo, em um momento assim, onde nós abrimos mão um pouquinho, daquilo que nós gostamos de dormir, nós nos dobramos diante dele. Faz isso, aí depois você compartilha comigo. Amém? Não estranha não. Vai lá para esse lugarzinho, dobra os seus joelhos. O Senhor vai te revelar grandes coisas. Amém? Glória a Deus. Amém? Vou terminar aqui rapidinho. Glória a Deus, queridos.